Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, muitas análises do nosso Mengão para você. O Flamengo que já está aí na sua reta final de preparação para o confronto contra o Ceará no Maracanã. O Mengão que poderá conquistar o Enia Campeonato Brasileiro. Exatamente, meus amigos, o Flamengo poderá ser campeão brasileiro de 2025 já nesta quarta-feira. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa, está falando sobre o nosso Flamengo, o que a imprensa, logicamente, está falando sobre o título, o primeiro tetracampeonato, aí do futebol brasileiro em uma Libertadores e até mesmo, o que a imprensa está projetando desse nosso Flamengo para os próximos anos, as próximas temporadas. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino, coloca em todas e deixa o seu like aí para dar aquela moral e bora pro vídeo. A 37ª rodada. 2 já foram disputados. Bragantino 2, Atlético Mineiro 0, Palmeiras 0, Vitória 0. Isso aí em função de que Palmeiras e Atlético, mas na verdade, no fundo, tem outros 2 jogos aí no lugar desses aí, Porque são os jogos da 34ª rodada, Isso, exatamente. Não significa que esses times não estarão em campo. Não significa que a gente vai ter 8 jogos, não, a gente vai ter 10 jogos. Exatamente. 2 jogos para todo mundo. Só que 2 desta 37ª rodada já foram disputados. Eu acho que isso é um pouco Zé Regrinho. Bota eles com os jogadores dessa rodada, quando já aconteceram, e tem outros jogos que na prática... Talvez a gente devesse trocar o jeito de apresentar, porque eu estou me confundindo às vezes. Eu abro a tabela, todas as tabelas, hein? Não é só as nossas, Quer dizer, o certo seria falar jogos deste meio de semana, e não os da 37ª rodada. Isso. Bom, tem Vasco e Mirassol. Mas pelo menos o asterisco morreu, porque você não gosta de asterisco, eu acho que você tem um leve toque, Leve toque. Quem dera que eu tivesse um leve toque. Esse é meu objetivo de vida. O meu toque é bem pesado. E está num momento horroroso. Vamos de rodada do campeonato. Tem Vasco e Mirassol. O Vasco querendo se posicionar por uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro e o Mirassol querendo garantir vaga já na fase de grupos. Grêmio e Fluminense. Situação parecida, É que o Fluminense já não consegue mais... Não, o Fluminense está naquela turma que briga pela última vaga. Briga boa. É verdade. Briga boa. E o Grêmio está na mesma situação do Vasco, Querendo terminar em 8º para ver o que acontece depois da Copa do Brasil. Fortaleza e Corinthians, mais uma final. Mesma coisa, Corinthians está na mesma briga de Libertadores, Fortaleza, sobrevivência. Só que o Corinthians e Vasco, diferentemente do Grêmio, ainda tem um caminho para a Libertadores via Copa do Brasil, Juventude e Santos. O Juventude foi rebaixado na última rodada. E o jogo é importante para a permanência do Santos. São Paulo e Internacional, temos aí a questão do 8º lugar, O São Paulo, por mais deprimido que pareça, goleado pelo Fluminense, inacreditável, pode ir para a Libertadores. Vale muito para São Paulo. E o Inter, desesperado, acabou de entrar na zona do rebaixamento, trocou de técnico, enfim. Bahia e Sport, mais um jogo que tem um time rebaixado, e o Bahia na briga pela vaga direta na fase de grupos. Flamengo e Ceará é o jogo que pode valer título. Se o Flamengo vencer, será campeão. Se empatar ou perder, dependerá do jogo do Palmeiras. Não aquele que já teve, o que vai ter nesse meio de semana. E Cruzeiro e Botafogo. O Cruzeiro perdeu chance de título na última rodada, ao empatar com o Ceará, e já está na fase de grupos da Libertadores. Ou seja, o Cruzeiro não briga matematicamente por nada, a não ser que almeje ser vice-campeão brasileiro. Exatamente. Aí tem questões de premiação, claro, e tem uma questão de orgulho. O Botafogo não, O Botafogo é bom até que a gente já mostra a tabela. Barreto, só antes de mostrar a tabela, tem 2 jogos ainda para acontecer, Palmeiras e Atlético Mineiro. Isso. No Mineirão. E tem o jogo do Bragantino, Bragantino e Vitória em Bragança Paulista. Esses 2 jogos estão aí, vale a mesma coisa dos que a gente mostrou antes. Na prática, são os jogos dessa rodada. Exatamente. São os que estão contando. Então temos essa diferença de 5 pontos entre Flamengo e Palmeiras. Se eles terminarem empatados em 76, o Palmeiras será campeão brasileiro. Então faça suas contas a partir daí, O Palmeiras não pode mais perder ponto, Porque se perder ponto já não chega aos 75 do Flamengo. Vencer ou vencer? O Palmeiras só é campeão chegando a 76 pontos. E aí
o Flamengo tem que continuar em 75 ou chegar a 76 para que isso aconteça, né? O Flamengo vencendo um dos seus jogos ou o Palmeiras não vencendo um dos seus jogos, também o campeonato está decidido em termos de título, né? Porque o Cruzeiro agora colou no Palmeiras. Então tem, na prática, também uma briga pelo segundo lugar. Mirassol, Botafogo, Fluminense e Bahia disputam 2 vagas diretas na fase de grupos da Libertadores. Ou 3. Né? Bom, porque aqui aí essa ou 3 é só depois do campeonato. Exatamente, Então, assim, só depois da Copa do Brasil. O que dá para fazer de hoje até domingo? Para você ter certeza que vai para a Libertadores, tem que estar naquela área azul escura ali. Isso. Vamos supor, terminando assim hoje, o Fluminense torceria por ele mesmo, ganhando a Copa do Brasil, ou pelo Cruzeiro, que aí o Cruzeiro aumenta uma vaga direta na fase de grupo se for campeão da Copa do Brasil. Não, né? a gente vai ter um time na Libertadores com mais derrotas do que vitórias na temporada? É bem possível. Com saldo negativo, quase com certeza. Por isso também ficou importante essa briga pelo 8º lugar, né? Que envolve o Corinthians, que ainda está na Copa do Brasil. E é curioso, porque tem um salto aí, né? Esses clubes do 8º para baixo, eles não alcançam mais os clubes do 7º para cima. Isso. Né? Então tem uma briga concentrada ali entre 4. Mirassol, Botafogo, Fluminense e Bahia. Eles pegam 2 vagas diretas na fase de grupos, depois ficam esperando a Copa do Brasil. São Paulo, Corinthians, Grêmio e... A gente pode virar a página, né? Vamos ver. O São Paulo, já vou guardar o número de vitórias. 13 vitórias. Vamos virar a página aí para ver? Bom, se bem que o São Paulo também perdendo as 2, ainda pode ser ultrapassado por Vasco, Bragantino, Atlético Mineiro, né? Só até o Atlético, né? Só até o Atlético. Do Ceará para baixo é a turma que pensa no rebaixamento. Isso, outro assunto. Ceará, Vitória e Santos hoje estão fora. Inter, Fortaleza e Juventude e Sport no Z4, com Juventude e Sport já rebaixados, né? São 5 times brigando, entre aspas, por 2 vagas, né? Ou entre aspas, porque eles estão brigando contra, né? E do Ceará para o Fortaleza, ali, ó, entre os 2 rivais, tem só uma rodada perfeita. Né? Aquela rodada em que tudo dá certo para o Fortaleza, tudo dá reto para o Ceará, porque eles ficam, por exemplo, o Fortaleza ganhou e o Ceará perdeu. Aí é claro que alguém também no meio do caminho precisa perder ponto para o Fortaleza poder passar, né? Mas ambos ficariam com 11 vitórias, o saldo de gols do Ceará é de -3 e o do Fortaleza é de 14. Você sabe que essa história do saldo de gol, que a gente olha, -3, 14, puxa, não dá jogo, coisa e tal. O saldo de gol, ele deu uma reviravolta, né? Porque mexeu com o São Paulo, que tomou uma goleada. Só para dizer, eu falei 14 como se fosse positivo, tá, gente? É negativo. É -3 e menos 14. Só para não causar confusão aqui. O Inter, por exemplo, o Inter estava na frente do Santos. Mas uma larga vantagem. Larga vantagem. Sim, mas o Fortaleza está obrigado a golear ou o Ceará ser goleado ou as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. 11 gols de desvantagem. Então, é uma rodada assim, perfeita demais. Antigamente a gente olhava 11 gols, não dá, coisa e tal. Nesse campeonato, na última rodada, 2 times, 2 confrontos mexeram com isso. O 6-0 do Flu. O Inter ficou atrás do Santos quando o Santos fez o 3º gol contra o Sport. Exato. E no dia seguinte o Vitória venceu e ele entrou no Z4. Que loucura, né? Esse pode ser o 14º brasileiro em 22 da era dos pontos corridos a ser decidido na última rodada. Antes da última rodada. Antes da última rodada, antes. sim. Acho que é o contrário. O 8º antes. 14 foram decididos na última rodada. O Campeonato Brasileiro tem essa marca, na verdade, do equilíbrio. Se o PVC estiver vendo a gente, ele vai me ajudar, porque foi dele que eu roubei essa informação na participação na Rádio CBN hoje, mas era uma participação gravada, então ele pode estar em deslocamento, não sei. Mas eu posso pesquisar também para não ficar devendo informação. Eu guardei essa divisão entre 14 e 8, mas eu acho que é isso mesmo, 14 decididos na última rodada e 8 antecipados. E é uma antecipação pequena, né? Uma antecipação de penúltima rodada. Poxa, 37ª rodada você vai decidir o campeonato? Assim, e é curioso, porque esse foi um campeonato em que a gente falava de polarização, né? De uma disputa muito concentrada entre Palmeiras e Flamengo, com o Cruzeiro ali sendo coadjuvante por muito tempo, né? O Cruzeiro tentando entrar nessa briga e não conseguindo. 8 times com saldo de gols positivo. No campeonato inteiro. 12 com saldo negativo. Olha como completo. 8
12. Eu anotei a mesma coisa. porque quando eu estava fazendo minhas contas, menos. Gente, mas todo mundo está menos. O problema é o seguinte, o Flamengo dá uma boa zoneada nisso. 50 de saldo positivo. Então, o Flamengo concentrou o saldo positivo para ele, né? O Palmeiras tem 20 e poucos, né? Não 28. é bizarro que esse time fez 13 gols em 13 jogos na Libertadores? É. Bizarro, né? A diferença, né? É. A diferença de aproveitamento. Qual é a média de gols do Flamengo no Campeonato Brasileiro? É uns 2 e alguma coisa, né? 74 2 e alguma coisa. Não, nem parece tão alta assim, né? Mas o que surpreende aí não é os gols marcados, o que surpreende é o saldo. Porque ao mesmo tempo que melhor defesa. O Flamengo está com a melhor defesa, né? Isso faz muita diferença. No saldo, esse campeonato seria sempre decidido a favor do Flamengo. Né? Mas se Flamengo e Palmeiras empatarem em pontos, o que vai valer é o número de vitórias, sim. não é o saldo. Então, é possível ainda. Né? Esse critério só existe no Brasil, não é isso? Eu já procurei em outros campeonatos e não Eu não conheço achei. outro lugar que tem. E eu me lembro de quando esse critério foi inventado, o Oswald de Souza, um matemático que era muito citado na época, depois passou a ser o Tristão, né? Mas o Oswald era uma referência, falava de coisa da loteria esportiva também. E agora a gente tem a nossa própria equipe aqui de estatística, tem o pessoal do Gato Mestre e tal. Os números passaram a fazer parte do futebol de forma mais constante, né? A Universidade, a Federal de Minas também, que tem um departamento bom. Enfim, lá. Cresceu, né? Mas o Oswald era a referência. E ele lançou um raciocínio curioso. Falou assim, olha, a gente está inventando um critério que vai premiar o maior vencedor. E também vai premiar o maior perdedor. É isso. Porque quando dois times empatam em número de pontos... Isso quer dizer, se ele tem mais vitórias... Quem tem mais vitórias tem mais derrotas. É. Eu lembro que na hora eu falei, como é que é? Matemática nunca foi o meu forte. E tem outra coisa. Olhando para aqui. Aí fui olhando as tabelas ao longo do tempo e falando, ele tem razão. E quando você quer ver a qualidade de um time, se ele está um time estável, no fundo, o time estável é aquele time que perde menos, né? Que consegue fazer vários jogos e não perder, etc. Mas não é isso que conta na tabela. Na tabela vale mais a pena você ser menos consistente e mais maluco, né? E ganhar mais jogos e tudo bem perder. E foi por isso que pegou, eu acho, né? Porque sempre passou para as pessoas a sensação de o time mais arrojado, mais ousado vai ser premiado, né? Foi uma ideia que vingou aqui no futebol brasileiro. E não me parece que cause incômodo, né? A gente já se acostumou. Eu acho que não vai causar incômodo caso o Palmeiras ganhe assim agora? O torcedor do Flamengo não vai lembrar de uma vez em que foi premiado por isso? Não será pelo critério, eu acho que o torcedor vai começar a lembrar dos erros de arbitragem, porque todo mundo tem assim aquele pacote de erros de arbitragem para mostrar, né? Vai lembrar daquele jogo que não podia ter perdido, aquele gol que desperdiçou contra o adversário. Acho que o critério já está absorvido também. O critério a gente... E é o seguinte, o critério, desde que ele seja respeitado, é o que é. Né? É o famoso combinado não sai caro. Eu não tenho nada contra nem a favor o número de vitórias. Muito antes, pelo contrário, como dizia meu conterrâneo Tancredo Neves. É o critério. Foi o que foi decidido e é isso aí. Bom, vamos então falar do time que tem a possibilidade de ser campeão brasileiro nessa rodada, né? Com todo o... cuidado que exige essa reta final de campeonato. Nós mostramos essa manchete do Globo na abertura do programa e é realmente muito impressionante o que pode fazer o Felipe Luiz, né? No seu segundo ano incompleto de carreira, ele assume o Flamengo, time de cima do Flamengo, né? Na reta final da temporada passada, já tem Copa do Brasil, já tem Libertadores e agora pode ser campeão brasileiro. Herói e torcedor para a eternidade é o Danilo, né? Que escolheu o Flamengo para jogar. Esse é um dos destaques que eu faço até na minha coluna sobre o título. A maratona também está em destaque nas manchetes. E na Folha de São Paulo, até curioso, a Folha dá essa manchete aí falando do Flamengo e não tem um espaço igual dedicado ao Palmeiras no seu caderno de esportes. Mas o Palmeiras está contemplado aí nessa reportagem, né? Flamengo ultrapassa Palmeiras em premiações no ano com Libertadores. Isso envolve também a participação na Copa do Mundo de Clubes, né? Sim.
E o Palmeiras chegou mais longe que o Flamengo. E Talvez aí tenha... olha só, Bom, Chegou mais longe? Ficou na mesma... O campeonato a Copa do Mundo de Clubes parece tão longe agora que eu já não lembro mais. mas foi a mesma fase, né? Não, o Flamengo não parou nas oitavas contra o Bayern de Munique. E o Palmeiras foi passou pelo Botafogo e foi um além. e o sim. Flu na semi. Aí podia estar dando uma diferença grande. Porque assim, o Abel esse ano não conquistou um título ainda, né? Se bem que o Felipe Luiz também ainda não tinha Na conquistado realidade, né, Barreto? Ah, não, o Carioca, desculpa. O Abel, ele está completando quase 2 anos sem título, né? Porque Vem do Paulista do ano passado? Só. É isso? no Paulista primeiro quadrimestre lá, né? E depois nada, né? Só que assim... E Paulista não entra na conta desses times, né? Não. Flamengo, Palmeiras, Paulista e Carioca para eles é assim. O Corinthians mandou o técnico embora, tipo, 2 semanas depois de conquistar. Claro que a gente entra para ganhar, etc. Mas assim, se for só o Paulista ou só o Carioca, não conta. né? A questão é a seguinte, né? Eu até O discuti desempenho ontem aí, ó. Desempenho do Palmeiras sobre do isso, ano. né? Isso está sendo considerado como horrível, né? Está disputando tudo, tá na briga. É frustrante? Claro que é frustrante para o torcedor, óbvio que é frustrante. Agora, a gente que não é torcedor, a gente que está aqui analisando e olha o Palmeiras e vai comparar o Palmeiras com o Atlético Mineiro, ou com o Inter, ou com qualquer outro, o Palmeiras fez um ano disputando o título, até a última rodada, ou melhor, a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, no mínimo. Até a última rodada da Libertadores. Não rolou. Aí é futebol. Tô sendo poliana? Oi? Tô sendo poliana? Não, acho que não. Não, acho que não. Eu acho que é só uma análise mais fria, assim, né? Mas assim, a gente tem que respeitar o torcedor. Eu estava tentando me pegar em contradição aqui. Porque eu andei falando do Atlético Mineiro, depois da derrota na Sul-Americana, que o futebol tem umas coisas, assim... que a gente pode considerar injustas, pode considerar erradas, mas elas também são inerentes à cultura do esporte. Chegar a 3 finais é legal? Lógico que é legal. Você passa a temporada querendo que o seu time avance, que ele chegue o mais longe possível. O que é o mais longe possível? Né? Em campeonatos de mata-mata, é estar na decisão. Perder 3 finais seguidas é legal? Tem cara de tragédia, não tem? Grega. É uma loucura isso do futebol, né? Ir avançando vai te comprometendo. Né? Pega o que o Palmeiras fez no ano aí e oferece para aquela turma lá dos 45 a 48 pontos. Vamos Aliás, lá. onde está até o próprio Atlético. Onde é que eu assino? Né? Topa essa temporada aqui, o cara vai olhar, pensando na temporada que o time dele teve, e fala, pô, vamos nessa, vou me divertir um pouco, vou ver mais uns jogos aí decisivos. Agora, claro, o torcedor vai lembrar, o Palmeiras botou 700 milhões de reais na mesa. Puxa, é dinheiro para burro isso. Sim. Né? Que fortalece a busca para título ano que vem. Exato. Com algumas perdas importantes ao longo do caminho, né? Uma programada, a do Estevão, depois teve o Paulinho, que precisou se sacrificar no Mundial, e o Lucas Evangelista, que foi difícil de substituir. Vini Bueno, vamos trazer você para esse papo também, porque o yin e o yang do futebol brasileiro não andam separados, né? Flamengo, se citou o Palmeiras, o Flamengo aparece, se citou o Flamengo, o Palmeiras aparece, e a briga ainda é entre os dois pelo título brasileiro, né, Vini? Bom dia. Fala, Barreto, tudo bem? Ótimo dia para você, Tim, Serginho, todo mundo ligado aqui no Redação. O Palmeiras está tentando fazer com que essa disputa, essa briga ainda permaneça viva até a última rodada do Campeonato Brasileiro, embora já há alguns dias o Abel tenha jogado a toalha, né? Dizendo que o título realmente já ficou com o Flamengo. Essa é a tendência, acho que até natural, né? Seria uma reviravolta e tanto o Palmeiras conseguir ficar com esse título. A gente está vendo aí o destaque para mais uma ausência para essa rodada de amanhã contra o Galo. Felipe Anderson, que coisa, né? O Felipe Anderson chegou a jogar na Lazio 150 jogos, eu vou pegar o número certo, 150 jogos de maneira consecutiva, sem desfalcar o time nenhum jogo sequer, seja por lesão, seja por suspensão, e aqui no Palmeiras, nesse período que ele está aqui, um pouco mais de um ano, já são 5 ou 6 lesões, então é um jogador que tem sofrido com esse calendário do futebol brasileiro, e acho que o Felipe Anderson é hoje o grande exemplo, um cara que
na Europa ficou tanto tempo sem desfalcar o time e aqui tem sofrido bastante, seja por suspensão ou por lesão, Barreto. Pois é, e o lance, foi até destacado isso na transmissão da Globo, o lance parecido com o que tirou o Léo Ortiz do Flamengo, né? No jogo contra o Palmeiras. Isso, no jogo contra o Palmeiras. Um cai por cima ali, uma torção que tá confirmada, né? Agora, essa questão do investimento, é lógico que ela também está sujeita a acidentes como esse, do Paulinho, né? Do Lucas Evangelista, mas o Palmeiras ainda terá um time forte para o próximo ano, que agora ainda continua o papo sobre se é com Abel ou sem Abel, ou ficou pacificado depois de todas as declarações que a gente ouviu em Lima, Vini? Já tá certo, viu, Barreto? O Palmeiras, inclusive, vai oficializar aí nos próximos dias, mas já está apalavrado. A Leila e Abel chegaram num consenso. O contrato vai ser mesmo assinado até o fim do mandato da presidente palmeirense, o fim de 2017, né, dezembro de 2027, perdão, mas com aquela ressalva que deixa o torcedor com uma pulga atrás da orelha, né? O Abel bateu o pé e conseguiu. Esse contrato não vai ter multa rescisória, para que ele possa sair quando bem entender e o Palmeiras possa também fazer essa troca no comando se julgar necessário. Mas o Abel já está participando do planejamento para 2026, há um entendimento de que o Palmeiras montou um elenco e fez tantas contratações para esse ano, investiu muito como nunca se viu na era Abel, né? 700 milhões de reais não é pouca coisa, mas só foi possível também porque vendeu muito. Mas há um entendimento de que esse é um elenco que poderia ser campeão nesse ano, não à toa bateu na trave na Libertadores e deve acabar batendo na trave também no Brasileiro, mas é um elenco especialmente para 2026, para 2027, por se tratar de contratações de jovens atletas. Muita gente até está questionando, porque o Abel coloca na conta da falta de experiência a perda do título da Libertadores, mas é o próprio Palmeiras quem decide ir no mercado e contratar jogadores desse perfil, né? Então, o Palmeiras vai continuar apostando em jovens de muito potencial. Um ou outro jogador foge dessa regra. O Paulinho é um cara que chega, veste a camisa e tem estofo de Libertadores, não vai sentir a pressão. Agora, muitos outros atletas vieram de fora, de Estados Unidos, da Major League Soccer, Facundo, próprio Mikael, jogadores que ainda não se provaram, que têm uma idade mais baixa, né? O Vitor Roque talvez seja a grande exceção, que é um jogador de 21 anos, mas que já tem uma bagagem de seleção brasileira, né, de final de Libertadores, de vestir uma camisa pesada como a do Barcelona. Os outros atletas são aqueles jovens que podem surtir efeito e que podem gerar esse impacto no elenco, mas é uma aposta muito mais para o ano que vem. E é curioso como o Palmeiras derreteu no momento mais crucial da temporada, né, Barreto? Porque o mês de novembro, que é o mês das decisões, das partidas que realmente importavam para essa reta final de temporada, o Palmeiras teve um aproveitamento de Z4 em novembro. 8 partidas, só 2 vitórias e 4 derrotas. Eu estava até olhando aqui agora uma reportagem do GE que me chamou a atenção, mas depois, quando se abre, a pegadinha fica clara. Palmeiras espera 3 reforços, entre aspas, para 2026. Reforços caseiros, né? Isso, o Everton, Lucas Evangelista e Paulinho, os 3 jogadores que hoje estão no departamento médico do clube e que realmente, né, são importantes, são jogadores com status de titular. Embora na posição do Everton, o Carlos Miguel tenha se colocado ali como uma opção interessante, né? O Paulinho tem muito a acrescentar ao ataque, e o Lucas Evangelista fez falta no meio de campo. Então, assim, o Abel vai ter um elenco mais encorpado com os jogadores que já estão lá para a próxima temporada. Nessa questão dos reforços, às vezes me parece que ele expressa nas entrevistas coletivas, eu não quero que ele vai estar insatisfeito com alguma coisa, não é isso? Mas ele parece demonstrar um entendimento dos limites. Tipo assim, olha, como treinador, quem eu gostaria de ter? O cara que chega, veste a camisa, joga e resolve. O cara que é mais experiente. Mas o modelo de contratação do clube não é esse. Só que ele faz parte do grupo que decide por esse modelo. Ele pode até ser uma voz minoritária. Pode ser que nas reuniões lá ele levante o dedo e fale assim, eu quero o Messi e o Cristiano Ronaldo. Aí a Leila diz, não dá.
Aí vem o Anderson Barros e diz, que tal, né? Outras opções aqui do mercado e tal. É que assim, eu acho que tem uma questão também, quando a gente sempre acaba fazendo essa comparação, né, Palmeiras e Flamengo, né? O modelo do Flamengo é um modelo que, agora, né? Quer dizer, o Flamengo não tem muita pressa, precisa dos jogadores naquele momento, né? Então, assim, contratou vários jogadores bem experientes para... 8 dos titulares com 30 anos ou mais. Isso, exatamente. E os outros, 29, 27, 25. É. Os 3 que entraram, todos com 29. É um time muito envelhecido, né? E aí, Tim, quando você vai ver os reforços do Palmeiras, né, os caras mais experientes, né, Andreas Pereira, né, ele tem 29 anos. Sim. Né, quer dizer, não chegou nos 30, tem ainda, né, possibilidade de revenda, vamos dizer assim. Né? O Paulinho, que parece que já tem 200 anos, né, porque ele rodou muito, né, o Paulinho surgiu muito cedo. O Paulinho tem 25 anos. A gente nem lembra disso, né? A falta de experiência de Palmeiras é relativo. Claro, bem relativo. Não é um falta de experiência. Sim. É um falta de experiência em comparação com o Flamengo. Desculpa. E talvez um pouquinho... Não, eu que peço. E talvez falta de idade, mais idade do que experiência. Né? Sim, esses são jogadores que já fizeram jogos grandes, mas que ainda são jovens. E a sensação que eu tenho no Flamengo, aí também é uma questão de modelo e de quanto dinheiro você tem para aplicar esse modelo, né? O Flamengo hoje parece ter mais dinheiro em caixa do que o Palmeiras. O dinheiro que você pode desembolsar. Vamos ali contratar o jogador grande. O Palmeiras é mais dependente desse modelo. Isso aí. O Flamengo não está tão interessado nisso. Então, né? esses jogadores com mais de 30 anos, no momento em que o Flamengo achar que não estão contribuindo, vai abrir mão deles, deixar o contrato acabar e buscar outro. Sim. Já aconteceu, gente, Davi com Luiz. o Everton Ribeiro, Sim. com o Davi Luiz e com o Gabigol. Né? O Flamengo achou que o custo-benefício do Gabigol já não era o mesmo. Aliás, o substituto do Diego Davi Alves, Luiz é né? o Danilo, né? Com o Diego Alves aconteceu, também. com o Diego Ribas. Jogadores, olha, vocês foram super importantes, mas está na hora. Né? Então, Até o tá modelo... Obrigado olhando pelos aqui. serviços prestados, toma aqui um relógio de ouro, né? Antigamente se aposentava, ganhava um relógio de ouro. Eu estava Nos olhando Estados aqui, Unidos Barreto. era uma bolsa de golfe. Fala, Vini. O que o Tim acabou de mencionar aqui, se a gente pegar só a escalação titular lá em Lima, no Peru, no final de semana, o Flamengo entrou em campo com uma média de idade de 31 anos, estou arredondando, porque é 30,9. O Palmeiras, 26. Então, quem puxa essa média do Palmeiras para baixo é o Alan, que tem 21, é o Vitor Roque, que tem 20, mas do restante, todos têm ali 25, 27, 28 anos. Não são caras que começaram ontem. O Flamengo, sim, aí tem uma base toda ela quase, com atletas de 28, 29 e 30 menos, né? 30 abaixo. E os dois times também fazem grandes vendas nas categorias de base. Né? Palmeiras mais do que o Flamengo. O Palmeiras tem feito mais. Mas também por necessidade. Palmeiras é mais preso de um modelo produzindo para vender e contratando com possibilidade de revender do que Flamengo. Que Mas tem o seguinte, né? De novo, um modelo diferente, né? O modelo do Palmeiras é uma grande vitrine, né? O Abel, por exemplo, dos 30 jogadores, geralmente ele guarda ali umas 10 vagas para jovens. O Flamengo não tem. Não. Então, o jogador que sai do ninho, ele tem muito pouca chance de mostrar o que e se valorizar dentro do Flamengo. Ele precisa sair antes, porque não Olha, tem espaço. o Matheus França, que foi visto como uma joia, né? Mas teve muito poucas oportunidades para jogar jogos grandes com o Flamengo. Aí ele foi vendido com muito pouco bagagem. E voltou a empate por causa disso. Também as lesões já atrapalharam, mas ele não estava pronto para o novo desafio, porque os jogos grandes com o Flamengo ele fez poucos. E, curiosamente, agora o Flamengo tem um treinador que passou pelas divisões de base. Né? Então, seria a pessoa mais apropriada para fazer essa transição. Né? Tem que ganhar hoje. Eles vão errar. Eles vão ser irregulares. Não tem condições. E o torcedor do Flamengo vai vê-los muito mais no Campeonato Carioca. Vai ser... Eu não sei como é que vai funcionar isso com a mudança de calendário. A gente vai começar a observar a partir de 2026. Né, o que vai ser feito, se vai ser mais, se vai ser menos, enfim. Mas tem sido o espaço para jogadores jovens. Acontece no Palmeiras também, né, Vini?
mas tem um espaço, como o Serginho e o Tim disseram, um espaço um pouquinho maior para eles no time titular, né? O Tim tocou num ponto aí, o Palmeiras precisa dessas vendas, né, de atletas da base até para chegar próximo do que é a receita do Flamengo. O Flamengo sem as vendas tem uma receita que é assustadora para o futebol brasileiro. E o Palmeiras só chega perto disso, não dá nem para falar que chega perto, mas só se aproxima por causa dessas vendas, né? Se hoje o Palmeiras está nesse patamar, porque o Palmeiras não ganha isso de direitos de transmissão e tudo mais, o Palmeiras só se aproxima por conta dessas vendas. Então hoje o Palmeiras precisa fazer esse dinheiro girar com atletas que vêm da academia de futebol. E muito por conta disso o Abel é incentivado. Ele é um cara que gosta de trabalhar com a base desde sempre. É assim que ele trabalha desde Portugal, desde o Braga B, mas no Palmeiras ele é incentivado. Há uma meta, inclusive, estabelecida que todo ano X jogadores da base tem que jogar por X minutos. Isso tudo tem um cronograma que já foi especificado pelo João Paulo Sampaio, né, que é o homem forte da base do Palmeiras. Então, a gente ver os atletas da base jogando não é à toa, não é acaso. Isso tudo tem um planejamento que é estabelecido todo ano. E o Abel segue esse planejamento também para usar o que o Palmeiras tem de bom na base e para fazer essa revenda e gerar mais dinheiro. São métodos diferentes e a gente tem aquela tentação forte de, num fim de temporada em que um está ganhando, o outro não, apontar para um e dizer esse é o método certo, esse é o método errado. Mas é só o Flamengo que é capaz de ter um modelo de Flamengo. É verdade. É verdade. Não adianta alguém imitar. Mas, por exemplo, no método do Flamengo, tem algo que a gente já costuma criticar aqui, né, normalmente, que é a troca excessiva de treinadores. O Felipe Luiz é o 9º técnico do período Abel Ferreira. Quando o Abel ganhou do Renato Gaúcho na final da Libertadores, mudar de técnico é o que está errado, né? O Flamengo continuou mudando de técnico e ganhou. O que também não quer dizer que mudar de técnico é o que é o certo, né? No futebol é uma conjunção de fatores, de várias decisões. Agora, o que Flamengo e Palmeiras estão mostrando pode se errar mais. Né? Quem não tem dinheiro em caixa não pode se dar o luxo de cometer um errinho porque vai pagar caro. Né? Quem tem uma situação e dinheiro em caixa, que eu digo, não estou tratando aqui como se fosse privilégio. Os dois têm uma situação financeira estabilizada pelo que seus dirigentes anteriores e atuais fizeram e fazem de certo. Né? Então, tem esse dinheiro para gastar e gastam. Às vezes, né? Às vezes bem, às vezes nem tanto, mas estão lá em cima disputando tudo. Né? E essa realmente é uma temporada assim, meio que de consolidação desse domínio. Né? Só a Copa do Brasil é que vai ter um campeão diferente dos dois, né? Que vai sair dessa disputa direta. Bom, falta mostrar alguma arte ainda para a gente encerrar com o Vini ou já é hora de seguir em frente? Vini Bueno, muito obrigado pela participação na redação, era só isso que faltava. Tem só uma agenda do Flamengo aqui para a gente mostrar, né? O que vai ser essa maratona. É assustador isso aí, olha! Amanhã tem o jogo que pode ser o do título. E, na verdade, está todo mundo muito focado no Flamengo, evidentemente, para que seja. Porque é no Maracanã, é com a torcida, te dá a oportunidade de comemorar 2 títulos de uma vez. É a oportunidade de poupar os titulares contra a Mirassol. E isso também. Só falta combinar com o Ceará. Está indo para lá para garantir vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo for campeão, deve ir para o sábado, né? O jogo contra o Mirassol. Esse jogo do Mirassol pode ser puxado para o sábado. Fica mais fácil ainda se o Mirassol já garantir a vaga direta na fase de grupos nessa rodada, porque também não, né? Fica mais difícil de os outros reclamarem, né? Os outros envolvidos. Aí tem o Derby das Américas, que é como está chamada o primeiro desafio do Flamengo na Copa Intercontinental. Vai enfrentar o Cruz Azul do México. A imprensa mexicana diz que está em vantagem abismal sobre o Flamengo, por causa da loucura que é o calendário. Lembrando o que aconteceu com o Botafogo ano passado. Exatamente. Que foi uma loucura. E o Botafogo chegou a esse jogo, que seria o do Mirassol, ainda precisando garantir o título. Em vantagem e tal, mas precisando do resultado. Foi contra o Inter, não foi? O último jogo. O Botafogo garantiu o título e embarcou para... São Paulo. Foi contra o São Paulo. Acho que a sequência foi Inter e São Paulo. E depois do Derby das Américas, se o Flamengo vencer, né? 3 dias depois, está tudo pulando de 3... Não,
4 dias de quarta até domingo, pode ter uma diferença aí, pode ser 3 dias até sábado, né? Aí 4 para poder viajar. Agora é o seguinte, né? Depois de 3 em 3, ó. Ah, não, aí depois 4 também. Bom, Mas... são quantas semanas aí? De quarta, dia 3, 2 semanas, 5 jogos. Mas o Flamengo tem pela dessa vez o calendário do Cruz Azul, ele realmente inverte um pouco as coisas, né? Só para destacar para quem não reconheceu o escudinho ali do Pirâmides, né? Que já está classificado para enfrentar o vencedor do Derby das Américas, no que é a semifinal. Né? Chama Copa Challenger, mas é a semifinal do Intercontinental. E o PSG lá esperando quem chegar. Então, eu acho que 2 coisas. Primeiro, né, dessa vez inverteu, né, o Cruz Azul, eu acho que está numa situação pior do que a do Flamengo, porque está disputando semifinal, né, de Campeonato Mexicano, então vai chegar provavelmente mais cansado que o Flamengo dessa vez, né, um pouquinho mais, né. E o outro detalhe é essa então história... a vantagem abismal, deixa eu ver aqui o que é. Vai. Não, pode ser... número de jogos na temporada. Na temporada, eu sei, mas... 54 para o Cruz Azul, 76 para o Flamengo, nesse encontro. Mas realmente não está levando em conta o esforço que cada time está fazendo agora. Específico agora, né? O cansaço mais imediato. Acho tão estranho, eu não sei, acho que todo mundo aceitou tão passivamente isso, do PSG fazer um jogo. E o candidato ao título tem que fazer 3 jogos ali, né? Então, mas a inversão maior é essa, né? O PSG está hoje em meio de temporada, é isso? Sim. Meio de temporada. Quase que um vira-latismo. E vai fazer um joguinho só. E está tudo normal. Para mim isso é muito anormal. Isso foi o preço para o Mundial de Clubes, claro. Né? Troca-troca. Fisicamente, o PSG se enfrentar ao Flamengo. Estão pensando aqui no Flamengo, né? Que é fazendo a projeção da possibilidade de um clube brasileiro. Vai pegar o Flamengo no seu 78º jogo da temporada. Eu não sei quantos tem o PSG, certamente é menos do que isso. Terá feito uma viagem mais curta, né? Jogo no Catar, e em meio de temporada. Vantagens físicas aí muito grandes, além de toda a diferença técnica que existe hoje entre clubes europeus e brasileiros. Ela foi questionada na Copa do Mundo, mas em outra situação. Né? Agora, com tudo a favor do PSG. Quem chegou na final foram 2 clubes europeus. Tivemos um brasileiro entre os 4 semifinalistas. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que já está aí na sua reta final agora de preparação para o jogo contra o Ceará, jogo que vai acontecer no Maracanã nesta quarta-feira e que valerá nada mais, nada menos do que o título do Campeonato Brasileiro de 2025 para o nosso Mengão. Meus amigos, o segundo título já em uma semana, né? Mas para isso o Flamengo precisa vencer o jogo para não ter que ficar dependendo, né, de resultado nenhum do jogo contra o Palmeiras e Atlético Mineiro. Galera, olha essa matéria aqui, ó, de indicado, né, por Felipe Luiz afora até dos relacionados. Juninho reaparece no Flamengo e atrai interesse do Bahia. Atacante teve conversa sincera com o treinador e ganhou minutos na final da Libertadores. Então, o Juninho, né, que estava ali meio que descartado, né, pelo Felipe Luiz, não estava tendo oportunidade. O cara, né, depois da lesão do Pedro, aí lógico que ficou escasso essa parte do ataque. O Bruno Henrique, ele entrava, mas quando não tinha, ele não estava jogando bem, tinha que fazer substituições, o Plata expulso e acabou, né, gerando espaços para o Juninho, que no meu ponto de vista, todas as vezes que foi acionado agora, né, nesses últimos jogos com o Felipe Luiz, ele foi bem, tá? Na minha opinião, ele entrou bem no jogo, ajudou o time, inclusive. E, cara, eu acho que o Felipe Luiz precisa, né, dar mais oportunidades para esse jogador, porque, cara, ele não é um craque de bola, não é o cara que veio para substituir o Gabigol, não é o goleador que o Flamengo, né, falava e achava, mas, cara, ele é um jogador polivalente, é um cara aí para complementar o elenco, na minha opinião. Ele serve, tá? Ele serve, né? Não é o cara para ser o titular do time, mas para complementar o elenco, olha, às vezes que ele entrou aí, ele foi bem, ele ajudou o time. Agora, lógico, isso tem que passar por uma reavaliação de elenco, né? Coisa que eu acho que vai acontecer agora no final da temporada, mas, ao meu ver, o Felipe Luiz poderia dar mais oportunidades a esse jogador,
tendo em vista que às vezes que ele foi acionado, ele conseguiu ajudar e somar e agregar ali, né, dentro de campo, tá? Mas e aí, o que vocês acham sobre o Juninho, né? Vocês acham que ele merece continuar no Flamengo na próxima temporada, ter mais oportunidades, quem sabe no Campeonato Carioca, né, com uma pré-temporada? Ou, na sua opinião, tem que, né, fazer negócio com ele e ir em busca de outros jogadores, outros nomes? Coloca aí nos comentários o que você pensa sobre isso, tá? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!